Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal da Pausa Técnica, daqui o Cyril Luís, em que irei falar então do drama da semana, vamos dizer assim, que foi a situação em Filadélfia, que as coisas não estão a correr bem, porque os Philadelphia 76ers, aliás, nada bem, porque os Philadelphia 76ers, como estava a querer dizer, estão com o pior recorde da NBA, e estamos exatamente um mês, dia 22, estou a gravar este dia 22, a NBA começou dia 22 de outubro, e atualmente é o pior recorde 2-12. Sim, pior que os Utah Jazz, pior que os Wizards, embora os Wizards tenham menos um jogo. Curiosamente vão jogar contra os Boston Celtics, na noite que eu estou aqui a gravar. E por acaso os Philadelphia também vão jogar também hoje em Brooklyn, por isso pode não ser o último, não pode não ser a pior equipa, mas mesmo assim não retira o facto de ter um pior, lá está, um arranque miserável, vamos dizer assim. É verdade que há as questões de lesões, mas as lesões não. Malta, as lesões não culpam tudo. Eu sei que o Joel Embiid atrasou-se, teve a questão da suspensão por causa do confronto com o jornalista, mas as coisas não estão a resultar bem e ainda por cima houve uma espécie de reunião, não é? De jogadores não só, e que foi convocada a atenção pelo Kyle Lowry, atenção a esse tópico, e ao que parece o Tariq Maxey, que é grande amigo de Joel Embiid, e atenção, houve uma espécie de Tariq Maxey, não vou dizer confrontar, mas foi ter com o Joel Embiid e a pedir mais profissionalismo e comprometimento, ou seja, compromisso. Pedir mais compromisso ao Joel Embiid, porque ao que parece o Joel Embiid é um jogador que um profissional que chega sempre atrasado, e é tudo, não só a treinos, como também naqueles aquecimentos pré-jogo, pá, basicamente a tudo ele é coisa e não pode ser assim. No sentido de, se ele é o melhor jogador da equipa, se ele é a cara da liga, ele tem que dar o exemplo e tem que ser o maior exemplo. E lá está, isto faz com que as coisas não estejam ali tão bem. Há questões de lesões, é verdade, e tocando no Joel Embiid que falhou o início, não é? Depois teve a tal suspensão, depois teve o seu primeiro jogo, mas depois no jogo seguinte já falhou porque era back-to-back, porque o Joel Embiid já disse que não queria jogar back-to-backs e nem estava para aí ligado se vai ser MVP, defesa do ano, se vai ser All-NBA ou whatever. Ele quer é chegar aos playoffs saudáveis, mas e atualmente não está bem. Depois tivemos o Paulo Jorge teve uma hiperextensão no joelho na pré-época, depois regressou e não regressou nada bem, tal como o Joel Embiid também não está bem, mas ok, ele já na seleção parece que também estava assim meio tocado ou mal fisicamente, ali com algumas mazelas, vamos dizer assim. E vamos ver como é que vai ser. Paulo Jorge teve outra vez uma pré-extensão e vai falhar os próximos dois jogos, este contra Brooklyn e o outro já não lembro contra quem é, mas pronto, só vai ser reavaliado no início da próxima semana. E o Terex Maxi que também teve ali uma lesão e ficou de fora ali há uns joguitos. Mesmo com isto tudo, ok, a malta pode dizer, pronto, ok, tudo bem, tudo bem. Os Sixers, que agora está aqui a querer confirmar, atualmente são o pior ataque da NBA. Sou o pior ataque da NBA. E a nível de defesa nem está mal, tem 18º, mas o que me assusta é esse ser o pior ataque da NBA. E atenção, o Embiid e o Paul George jogaram jogos, não é? Depois tivemos ali alguns jogadores que eles foram buscar, tipo Calen Martin, não é? Embora o preço não foi assim de coisa. O Kelly Oubre que renovaram, que é verdade que ele até fez uma época interessante, vamos dizer, na época passada. Foram buscar o Ray Gordon, ok, mínimo, ok, tudo bem. Nada, atenção, nada contra esta questão de Filadélfia. E o jogador que está a ser o melhor ponto positivo desta equipa a nível ofensivo é o rookie. É o Jared McCain. Yeah, é o rookie. Que atualmente até está em líder, acho eu, na tal race, que a NBA publica, na race para o prémio de rookies, e nem vi na casa de apostas, mas se calhar pode estar. Se não é o mais favorito, deve estar ali no pódio, de certeza absoluta, para ganhar. E a única realmente boa notícia destes Sixers é que o McCain aproveitou o facto do Tariq Maxey ter estado fora para estar on fire, a ser basicamente a figura do ataque da equipa, e atualmente, curiosamente, o Maxi regressou e o McCain ficou lá a jogar, ou seja, continuou a ficar com a titularidade e
com esta questão do Paul George, acredito que ainda vai continuar na mesma e mesmo Paul George joga ali a forward. Eu acredito, aliás, com isto tudo, Paul George, acredito que vai ser a dupla de forwards, vai ser o Caleb Martin e o Kelly Oubre. E o Embiid, obviamente, a jogar, e Tariq Maxey e o McCain. Porque realmente, um ataque, Kyle Lowry, a idade pesa, não é? Mas as coisas lá em Filadélfia não está a correr muito bem e mesmo pá, voltando a tocar no Embiid, a questão do Kyle Lowry ter sido ele a convocar, ok, o Kyle Lowry é um veterano, ok, a hometown dele é Filadélfia, lá está, é onde ele nasceu, onde viveu, lá está, passou a sua vida, é verdade que teve muito período no Canadá, não é? Mas estamos a falar de um jogador que esteve está há pouco tempo nos Sixers, vamos dizer assim, não está há 2 ou 3 anos, não está isso. E ele foi ele que convocou, porque normalmente estas convocações de meetings é para os jogadores ok experientes, mas que já têm algum tempo, não é? Algum tempo na equipa, e são os capitães, os líderes. É verdade que esta não é só de jogadores, normalmente é normal quando as coisas correm mal, há os meetings, mas só de jogadores. Uh, Pode haver sim com treinadores, mas coisa. E o Joel Embiid, ao que parece, como justificação do que foi reportado, alegadamente ele diz que não está agradado com o sistema que está, ou a tática de jogo que está a ter. Ou seja, um bocado a desculpar-se das coisas não estarem a resultar bem. Uh, Pá, e eu começo a ficar preocupado destes Sixers, sinceramente. Espero que o Pinto não leve a mal. Embora eu não vou dizer aqui uma coisa baboseiras, mas estes Sixers tiveram a questão de trust the process. É a questão, lá está, Joel Embiid e tal, Ben Simmons e tal, tudo muito giro, muito bonito. Tiveram perto de ir às finais da conferência em 2019, mas aquele lançamento do Kawhi, perto, no sentido que se não fosse aquele lançamento, iam ao prolongamento, mas lá está, podiam chegar lá às finais da conferência e quem sabe, porque eles tinham uma equipa do caraças, não é? Do caraças mesmo. Com, lá está, o 5 titular era Ben Simmons, J.J. Redick, que era um atirador espetacular, Jimmy Butler, Tobias Harris e o Joel Embiid. E um 5 espetacular. Se calhar o melhor 5 do Oeste. Se calhar. Nessa altura, atenção. Não acabou por acontecer. Depois, 2019, nessa off-season, os Sixers, especialmente com a questão do treinador na altura, o Brown, houve a tal cena de escolha de Tobias over Jimmy Butler. É verdade que Jimmy Butler queria o Max, mas também basicamente deram esse contrato Max, ou lá está, esse quase Max, deram ao Tobias Harris, que depois foi o que foi. É verdade que o Tobias, mesmo com a questão do contrato, continuava a ser um bom jogador, mas era claramente um jogador overpaid. Depois houve a questão do teste, que eles foram buscar o Al Horford, que não correu bem. Contrataram o Al Horford para ver se ele e o Joel Embiid ali, as torres gêmeas e tal, o Al Horford a ser o Big Móvel, mas não resultou, que depois acabou por os Sixers terem que trocar e mandar para para o KC, troca que até foi pelo Danny Green, e mandaram uma pique, curiosamente. Esse negócio, essa pique desse negócio nessa altura do Al Horford está agora, nesta época. É verdade que, atenção, é uma pique protegida, ou seja, se os Sixers acabassem a época em último, ficava com a pique, porque estando em pior registro da NBA, tem assegurado o top 5, por isso, nada de alarme, nada de alarme, porque a pique tem uma proteção top 6, top 6, top 8, qualquer coisa assim. Mas lá está, tivemos isso. Depois era Doc Rivers, aquela questão do Ben Simmons, aquela cena do Ben Simmons, aquele passo ao Mighty Istanbul contra o Atlanta Hawks no jogo decisivo, que fez com que os Philadelphia não fossem às finais da conferência. Aliás, os Philadelphia 76ers nunca foram às finais da conferência com a era do Joel Embiid, ou seja, desde que o Joel Embiid foi draftado, nunca foram, ou desde o Sam Winking, basicamente, a era do Trust the Process, não é? Nunca foram. Aliás, as últimas que foram, por exemplo, às finais da NBA foram com o Al Iverson e se calhar às finais da conferência foi com o Al Iverson. Pode-me falhar, se calhar no tempo do Iguodala, acho que não foram, da era do Iguodala, mas posso estar a coisa. Posso estar aqui a falhar, porque está só muitos anos, eu tinha que andar a rever nessa altura, mas eu acho que não.
Nessa altura, LeBron, Magic, Dwight Howard, lá está o Big Three dos Celtics, mas pode ter ali 2003, 2004, pode ter havido ali, mas whatever, não, em datas muito mais antigas não sou bom em história, tenho que pesquisar e ver. Mas os Sixers estão a falhar nisso e agora com esta questão de mudar um treinador, Paulo Jorge foi embora, veio o Nick Nurse, ok. Tarek Maxey fez um salto do caraças, isto falando da época passada, fez um salto do caraças, tornou-se All-Star, tudo muito bem. Depois, playoffs, o Embiid, outra vez, bruxarias do costume de algumas limitações, ok. A equipa foi eliminada contra os New York Knicks e depois, off-season, Paul George. Aquele saco de dinheiro, basicamente, o max contract para o Paul George, 4 anos. Que foi a maior contratação da off-season, obviamente. Paul George era a melhor estrela da Free Agency, desculpem, da Free Agency. E agora estamos na situação que estamos agora, não é? Em que, pá, e agora? Com isto tudo, as lesões, pá, é tal cena, eu fico assim preocupado, porque em Filadélfia, antes era a situação do está-me a falhar, prontos. A questão das más decisões lá está, Jimmy Butler ter saído, essas coisas todas. Depois foi o Doc Rivers, ou o Ben Simmons, foi o Ben Simmons que puseram. A equipa toda, foi o Doc Rivers, o João Embiid. A equipa toda pôs debaixo do autocarro, depois aquela novela toda do Ben Simmons, que não vinha treinar, depois treinava mesmo, desculpa eu termo, mas a cagar. Depois foi trocado, James Harden. Depois também era a questão de James Harden, não esquecer. James Harden, que veio para a equipa, sei quê, depois passando um bocado, um ano, já estava farto daquilo. Farto, no sentido de chamou o general manager Darren Morey, que também veio pelo meio do caminho, veio dos Rockets para os Sixers, ver se conseguia arquitetar qualquer coisa. Depois James Harden acusou Darren Morey de mentiroso por causa da questão da renovação de contrato do James Harden, ter prometido um max não naquele ano, no ano seguinte, e depois tivemos a troca do James Harden, e depois lá está, a coisa era o James Harden, ou seja, era tudo culpa de Doc Rivers, Ben Simmons, James Harden, não sei o quê. E agora, eu começo a achar que, ok, tem questões de lesões, volto a dizer, mas há o Embiid, que, ok, é um grande jogador, mas há questões que lá está como essas. O Maxi, teve que ser o Maxi, um jovem jogador que ainda é jovem, a dizer a ele, opá, dude, tens de dar o exemplo, tens que comparecer aos treinos e não sei o quê, não sei o que mais, se calhar mais empenho, provavelmente. E depois, outra questão é, lá está, como eu disse há pouco, Kyle Lowry teve que ser ele convocado, não foi o Joel Embiid. E atenção, o Joel Embiid, que já disse que adora-se de Filadélfia, gostava de dar o título de Filadélfia, tudo muito bem, mas ele para fazer isso também tem que pensar, eu tenho que ser tipo um gajo tipo LeBron James, tem que ser um Stephen Curry, a nível de liderança, a nível de, man, eu sou o exemplo desta equipa, tenho que levar esta equipa. Em outro contexto, se calhar fora de campo. Ter essa mentalidade. É isso que estava a falhar a palavra. É verdade que houve ali algumas decisões, coisa. Vamos ver a questão do Paulo Jorge, não é? Presta atenção, mas há ali coisa. E é por isso que eu meti como título Distrust the Process. Porque o Joel Embiid era o process. Ele é que era o processo. Ok, aquelas escolhas todas de draft, Ben Simmons, Michael Fultz, que não resultou, tudo e mais alguma coisa. Ok. Mas o Embiid é que era o process. E agora começa a desconfiar desse process. Para além das questões físicas, ok, das lesões que, eu estou a ver com o Embiid, coisa, depois estamos a falar de Joel Embiid, que, atenção, já está a idade, ele não vai para caminhar para novo, tem 30, está no seu prime, atenção, mas, meus amigos, isto está a ficar uma janela, não está a ficar grande, o Embiid não tem uma janela de 6 anos para ser campeão, não, a meu ver, e posso estar a ser super negativo, mas eu acho que ele está, esta época, está na sua antepenúltima oportunidade, ou janela de oportunidade. Ou seja, ele tem mais esta época e mais duas. Para um Embiid, realmente, coisa. Porque eu desconfio que vai ser um jogador que vai ser mal na NBA. Porque o Embiid é um jogador dominante, lá está, de baixo sexto, a nível, lá está, de apanhar quem quer que for e vai enterrar-te. É tipo, puma, pronto. Vai-te marcar pontos em cima da tua cabeça, vai, pronto, por causa da sua, pronto, o seu físico, vamos dizer assim,
e a sua potência, vamos dizer assim, lá está, é um jogador, muita gente lá está, eu não vou dizer que é um cheque, mas é um jogador dominante. E isto com a idade e com lesões e isso, eu começo a desconfiar muito disso, sinceramente. Atualmente nem sei com que idade tem o Joel Embiid, mas eu acho que deve ter 30. Exato, 30 anos. Vai fazer 31 esta época, por isso já, 31. eh, Esta época mais duas, até aos 33, depois na outra época, lá está a seguinte, que eu disse isso antes, na última com 34, já começa a desconfiar que vamos ter. E já esta época, e atenção, esta época o Joel Embiid já não tem sido assim, não está muito bem. Só está marcado 38% de lançamento, 17% de triplo. É verdade que não falhou nenhum lance livre, é verdade. Mas esta amostra não está a ser muito, muito boa, só 7 ressaltos e meio do total, não é assim grande coisa. Tem quase tantos turnovers como assistências, também, não é assim um belo registro, mas pá, são 4 jogos, é verdade. Não queria estar aqui com um overreact, mas está-me a começar a desconfiar muito, a desacreditar. Lá está, distrust, é a desacreditar nisto, a desacreditar no Embiid e a começar a acreditar que realmente as coisas antes não estavam a acontecer por causa, se calhar, do próprio Embiid. É verdade que a questão não estou a dizer que agora o meu culpado deste insucesso todo é o Joel Embiid, não, mas que ele tem uma cota de culpa contra a série dos Atlanta Hawks. Prontos, ok, mesmo, pá, eu sei que é um bocado lixado porque ele também teve qualquer coisa, estava tocado e tal, mas, man, já começa a ser muita coisa e lá está, mudaram de treinadores, mudaram de jogadores, já passou o Jimmy Butler, já passou o James Harden, Ben Simmons, lá está, agora tem Paul George, o Maxi que está a ser uma das caras da equipa, o McCain que veio agora, rookie, está, meu Deus, está a um nível muito, muito bom. Lá está, para um contexto de rookie, está a um nível muito, muito bom. Pelo menos nestes últimos jogos. Mas, pá, eu começo a desacreditar nisto. A desacreditar. Espero estar enganado. Espero estar enganado. Como já tive às vezes enganado aqui no mundo da NBA, não é? E ficar surpreendido. Olha, Franz Wagner, por exemplo, está um on fire. E eu peço desculpa. Não, é? Não estava a acreditar nele, mas espero estar enganado aqui no Joel Embiid e nestes Sixers que não está bem. Como eu digo, pior ataque da NBA, malta. Pior ataque com os Utah Jazz, que eu vi a primeira e segunda semana dos Utah Jazz e eles eram horríveis. E mesmo esta última coisa que eu vi não tem estado nada famoso. Ok, Laurie Marcana vai ter um jogo outro interessante. Mas pior que os Utah Jazz, pior que o Washington Wizards, qualquer o Poole, Koulibaly a contribuir ali ofensivamente. Mas pior que essa malta, meu. Epá, estamos a falar de uma equipa dos Sixers, estamos à espera man, de estar ali nas finais da conferência, chegar pela primeira vez às finais da conferência desta era e fazer frente aos Celtics. Mas com isto assim não dá. Mas vamos ver. Não quero estar aqui mais a exagerar aqui nos dramas. Espero que a situação em Filadélfia melhore. Uh, Atenção, a culpa não é do treinador, a meu ver, porque o treinador com estas situações todas sai aquele e não sei o que, e tipo também não ajuda ao trabalho do treinador estas questões todas e também o treinador também tem que ter em conta as questões físicas do Joel Embiid, também temos de ter isso em conta, mas eu não quero é o Embiid a tirar as culpas para cima de coisa. Mano, eu acho que está na altura do Joel Embiid de assumir, realmente. E não é, por exemplo, outra coisa que eu não gostei foi ao press pós-jogo contra Miami ele ter desrasgado elogios ao Jimmy Butler, tipo, desculpa da derrota. Não, pá, ele tem que ser mais líder, meu. Ele é a cara e tem que ser. E ao que parece, do que eu estou a ver, ele não é líder, nada. É mais líder o Kyle Lowry, que se calhar está mais preocupado com a equipa, a fazer meetings, ou é mais líder o Maxey, que está há 4 ou 5 anos na NBA, do que ele. Pá, mano, pronto. É este o meu desabafo e o meu rant para aqui para o João Embiid. Que, mano, que recupera, ok. Mas, meus amigos, ok, que isto não é sinal de alarme. Eu acredito que o Philadelphia ainda tem hipóteses claras de ir aos playoffs, mas estes maus arranques, pá, maus não, péssimos arranques, normalmente não faz com que uma equipa depois chegue longe aos playoffs. E depois com estas coisas todas, porque já sabemos que o Joel Embiid vai falhar mais jogos, para os jogos se talvez pode ter mais outra lesão e tal e coisa. E pá, pronto, fica complicado, mas pronto. Fica aqui o meu vídeo, algo
que até alonguei mais, até, agora que estou a olhar para o tempo. Mas espero que tenham gostado. Se gostaste, deixa like, subscreve aqui no canal de Pausa Técnica e ativa as notificações para, lá está, para ver eh, mais conteúdo que irá ser publicado, seja este tipo de vídeos, como também podcasts que nós gravamos aqui no canal Pausa Técnica, seja da NBA, também de outras ligas de basquetebol, nossa liga de basquetebol masculina e feminina e também a Euroliga. Grande abraço a todos e até à próxima, malta. Tchau, tchau.